Um relacionamento a dois nem sempre é fácil, é preciso sabedoria. Algumas pessoas são mais controladas, outras agem por impulso. Como lidar com as reações intempestivas no amor? Quem vai dar as dicas pra gente hoje é o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. E o senhor que vai dizer pra gente o que tem que fazer. O segredo, né, Isabela? O que seria, assim, uma atitude impulsiva no relacionamento? Isabela, tem a ver com essa coisa de uma reação imediata, de uma reação que a gente chama de pronto, né? Essas reações impulsivas, elas sempre têm como problema para a pessoa que as tem lá o fato de que ela pode se arrepender, às vezes não do que falou, mas da maneira que falou. Às vezes não da maneira que falou, mas sim da intensidade no tempo. Assim, eu falei muito, eu falei o que eu queria, falei o que era correto, mas falei para mais. Então, o impulso aí é uma reação que a gente chama de imediatista, uma reação sem controle. Fala para nós de uma dificuldade dessa pessoa em ter o que a gente chama, então, de uma barreira, de um mecanismo protetor que faz ela pensar 2 vezes. Não precisa de pensar 10 vezes, né, Isabela? Senão não reage, né? Mas, pelo menos, pensar um pouquinho antes de imediato. Agora, doutor, por que existem essas diferenças? Umas pessoas são impulsivas e outras excessivamente controladas. Não só no afeto, né, Laís, mas nas suas vidas. No caso do afeto, no caso da relação afetiva, amorosa, nós sabemos que o mais difícil é o excesso da convivência, né? Essas pessoas, esse casal, seja casado ou não, ele interage muito, ele conversa muito, ele tem muito tema em comum. Isso daí faz com que haja um desgaste, com que esse desgaste, obviamente, traga situações de atrito. É o desgaste do dia a dia? Do dia a dia, né? Do tempo de convivência. Então, a gente sabe que é fundamental que haja no casal isso que a gente chama, então, de uma linguagem interna, de um respeito um pelo outro, para que haja, então, o que a gente chama de soluções moderadas, para que não haja o excesso. Às vezes a pessoa fala tudo de uma vez, mas deixa o outro tão nervoso, tão chateado, que não é eficaz. Às vezes, do lado oposto, engole aquilo, não comenta, demora tempos para falar e aquilo adquire um tamanho maior do que era na realidade. Então, a gente sabe lá que é importante que haja isso que a gente chama, então, de um diálogo interno nesse casal, seja ele casado ou não, de maneira, então, que cada um respeite as limitações do outro. Lembrar que o ser humano é instável, que o ser humano é problemático nesse sentido do tempo inteiro tá normal, não é assim, a gente às vezes sai desse esquema. Então, no casal, né, Isabela, é importante que haja esse respeito, para que quando você vê que o outro está com o ovo virado, está com a avó atrás do toco, quando você vê que o outro não está num bom momento, você ficar mais quieto. E se você vê que o outro está querendo que você fale alguma coisa, você tentar, né, lá, e falar alguma coisa que não aumente a fogueira, não jogar a lenha na fogueira. Então, exige um bom senso, exige um tipo de habilidade que depende muito do momento. Alguém citou aqui no estúdio, assim, tem gente que gosta de reagir, às vezes até com tapa, um empurrãozinho, isso só não quer nem falar, né? A história do isso, tapinha então, não dói, não existe. Violência isso daí nunca. Porque o que acontece? Quando você invade o outro, ou através de palavras ásperas e grosseiras, ou através de atitudes físicas, né? De dar um beliscão, ou de dar um tapa, ou de dar um murro, isso daí a gente vai caminhar então para o lado animal da reação. E isso sim é um impulso ou um instinto inadequado. Nós, humanos, e temos que buscar justamente esse controle. Não dá para ser controlado o tempo inteiro, não tem como a gente o tempo inteiro estar sendo assim, senhor de si. Mas temos que ter isso como meta, temos que ter isso como objetivo. E sabendo, né, Laís, que o afeto, que o amor, seja o amor de amizade, o amor relacionado a casamento, ou a namoro, que é um dos grandes alentos, é um dos grandes que a gente chama alimentos para preencher esse vazio existencial que a gente sente. Então, temos que usar do amor como uma fonte mais de alegria e de acréscimo do que de problema. Quem sofre mais, o controlado ou o impulsivo? O controlado, porque o controlado ele vai sofrer aquela coisa que a gente chama do efeito do impulsivo, né? Então, o controlado, ele pensa, ele reflete, ele só não pode, isso a gente falou, principalmente as pessoas do temperamento melancólico, essa pessoa não pode guardar aquilo e ficar ruminando e deixando aquilo aumentar de tamanho. O risco é esse? O risco é esse. É maior do que do colérico ou do explosivo que fala na hora e se arrepende, já em seguida pede desculpas. Mas o ideal, né, Laíra, é que a gente tivesse um ajuste, que a gente pudesse controlar a dose dessa nossa reação, desse nosso impulso. Não ser nem imediatamente reativo, nem ser tão lento a ponto de depois aquilo adquirir um tamanho muito maior do que teve na realidade. Isso é ideal, 2 bombinhas, né? Uma que controla e outra que seja... Né? O acelerador e o freio, mas assim é a vida. Mas é difícil isso, a gente sempre fala com o telespectador que não é uma coisa simples, assim, quando a gente fala, não é uma coisa que está na cara e que é óbvia e que fácil de ser realizado. Mas a gente tem que ter essa meta. Enquanto o ser humano tem isso como filosofia, como uma busca, a gente está tentando, a gente sempre fala, ser mais animal ou ser mais humano? Ser mais humano, ser menos animal nesse imediatismo, né? Parar um pouquinho para pensar, como o senhor disse, né? Em vez de pensar, não precisa pensar 10 vezes. Mas um pouco, né? Dá uma parada e opa! Lembrar, né, Isabela, que tem situações como a fome,
como sono, como uso de remédios para emagrecer, são situações em que a pessoa fica muito mais reativa. A tensão pré-menstrual também faz isso. Lembrando sempre as mulheres que saber da sua fase faz com que você possa fazer, vamos dizer assim, um desconto, né? A mulher tem a tendência a ficar ou mais melancólica ou mais irada, né? Então, ela tem que ter essa noção para poder fazer, vamos dizer aí, esse 9 horas, esse desconto, né, Isabela? Senão, a tendência é da pessoa ser uma funcionária das suas reações automáticas, né? Então, fome, sono, remédio para emagrecer e situações de tensão pré-menstrual pioram muito essa performance falou da TPM pessoa. da mulher, mas assim, peraí. E no caso, assim, pode ser hereditário isso? Pode ser também uma falta de educação? Isabela, a gente tem falado assim, olha, a genética, ou seja, a coisa hereditária, né? A educação, que é a parte cultural, como é que a sua família te criou, quais são os valores que você recebeu na escola. Claro. E, por último, o temperamento, né? A gente sabe, por exemplo, que a pessoa do temperamento fleumático, numa discussão, ela não abre a boca, né? Já o Só ouve. Você é fleumático, Só ouve, Lair? Você é fleumático? Eu acho que- Tu é Lair é melancólico? sanguíneo. Sanguíneo. Mas o ideal é... É tudo, mas um pouco mais sanguíneo Mas do que o eu resto. tento buscar o equilíbrio. O caminho é esse. Ser, às vezes, impulsivo e, às vezes, controlado. Você tem que ter a Nem tanta dose, mar, né? nem tanta Assim, terra. dentro do velho conceito dos gregos de que veneno nunca é a substância, nem é a coisa, mas sim a dose, a quantidade. Tem determinados momentos que você tem que reagir, senão o outro monta, o outro passa a te comandar. Mas tem alguns momentos que você tem que saber recolher, retrair para poder ter essa habilidade, então, de na volta falar mais. Temos que lembrar, isso é fundamental, que as relações afetivas, sejam de amizade ou de amor, tem espontaneidade, tem aquela coisa que é natural, mas tem uma parte que é estratégica, tem uma parte que é do jogo, do xadrez, que é você, então, adequar a quantidade, a qualidade, a característica da coisa e o momento, né, Laí? O momento também é fundamental. Às vezes tem um elogio que você vai fazer para a pessoa numa situação que deixa ela sem graça. Elogio é uma coisa boa, mas a hora não foi mal errado. colocado. a mais adequada. Tem regulamento, hein? Estratégia. O negócio não é assim, não. Obrigada Obrigado, pelo doutor. papo ótimo hoje. Volta em Obrigada. 15 dias. Se Deus quiser. Muito obrigado.